Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu venho aqui falar a respeito de Pastoral Americana do Philip Roth. Comprando Pastoral Americana ou qualquer outro produto mesmo, desde que através dos links abaixo da Amazon você ajuda o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Desde já eu agradeço a todos que têm ajudado. Quem acompanha o canal desde o ano passado sabe que 2020 foi o ano em que eu descobri o Philip Roth lendo o Complexo de Portnoy. Eu adorei o Complexo de Portnoy, fiz um vídeo muito entusiasmado, escrevi um texto no blog e o elenquei entre as minhas 10 melhores leituras do ano. Foi, portanto, com muita expectativa que eu cheguei à Pastoral Americana, um livro que eu considero até ser mais conhecido do autor, talvez um dos seus grandes clássicos dentro da sua vasta obra. E só posso dizer que eu não fiquei decepcionado. Pastoral Americana é um livro que não está talvez acima de O Complexo de Portnoy, mas está ali ao lado, bem empatado. E esse empate é feito num nível elevadíssimo, de modo que eu só posso dizer que estou muito ansioso para continuar lendo o Philip Roth. E do que trata Pastoral Americana? Os livros do Philip Roth geralmente têm uma nota que é comum, que eles vão retratar a vida de um judeu norte-americano, geralmente um homem. E é então neste ambiente judaico de adaptação nos Estados Unidos que nós vamos ver a trama se desenrolar. E não é diferente então em Pastoral Americana. A princípio, nós vamos conhecer o narrador. O narrador é o Nathan Zuckerman, um escritor judeu, alter ego do Philip Roth, que aparece em outros dos seus livros. Esse narrador ele vai começar falando sobre a sua infância ali na região de Nova York, Nova Jersey, em que eles eram muito pobres, eles eram imigrantes vindos do leste europeu na geração passada, tentavam se estabelecer na América, se tornarem norte-americanos, e a Segunda Guerra Mundial graçava por toda a Europa, havia muito medo dos japoneses, do que poderia acontecer com a própria América e, portanto, com os judeus que viviam ali. Eles acompanhavam com expectativa isso, ao mesmo tempo que tentavam se adaptar à nova terra. Esse tema da adaptação é sempre muito presente quando se fala em judeus, porque, a não ser com a criação do Estado de Israel, por 2000 anos os judeus viveram meio que errantes pelo mundo, se dividindo entre a cultura local e a preservação das suas tradições ancestrais. E é muito bacana o modo como esse narrador do Philip Roth trata dos temas da sua infância, porque é muito divertido e o Philip Roth tem um olhar muito aguçado para aquilo que as crianças se preocupam, para aquilo que da infância passa à idade adulta em termos de preocupações, de neuras mesmo. E ele é muito também sensível ao olhar do menino, que vai depois se transformar num homem, do masculino, digamos assim, das suas fragilidades, das suas perplexidades. Eu acho que ler os livros do Philip Roth é entrar muito na psique masculina. E ele, como judeu, sempre tem nos seus personagens a preocupação com características físicas, com estar atento aos hábitos, à forma física das outras pessoas, porque a sensação de inadaptação é muito presente. E então as pessoas passam a estar muito mais alertas a essas características do que nós talvez que não tenhamos que passar por essa experiência. E a forma como ele descreve isso, então, abre para nós muitas perspectivas, traz muitos insights a respeito da vida e da convivência social. E então, esse Nathan Zuckerman, quando era jovem, tinha como ponto de referência um outro judeu que, diferentemente da turma, era louro, de olhos azuis, ao passo que os judeus costumam ter o cabelo mais moreno, e que
diferentemente dos outros judeus da época, não era principalmente vocacionado aos estudos, às atividades acadêmicas, à conquista de diplomas, mas era um grande atleta, um atleta a toda prova que inspirava e empolgava aquele bairro. E nisso ele se conectava muito aos norte-americanos típicos, né, que sempre viram no esporte um meio de vida, algo que lhes interessava bastante. Esse judeu louro é apelidado O Sueco e tem por nome Seymour Levoff. Então o Nathan Zuckerman vai contar muito sobre o Seymour Levoff, como ele era impressionante, como ele inspirava, e de como ele também um dia deu atenção, uma pequenina atenção ao Nathan Zuckerman. E o Nathan Zuckerman, a partir de então, se tornou ainda mais seu fã e ficou o resto da vida rendido a ele, né? Naquela sensação de muita admiração. E esse Seymour Levoff tinha um irmão chamado Jerry Levoff, um menino meio estranho, muito cioso das suas prerrogativas, da sua personalidade, uma personalidade muito indômita, mas que abriu uma brecha ali para o Nathan Zuckerman participar da sua vida e, portanto, participar um pouco da vida daquela família de Seymour Levoff, que, além de tê-lo, né, como um astro, era uma família mais abastada da região, e nisso também atraía muito interesse. Com o passar do tempo, ele perde contato com um e outro, se torna um escritor relativamente bem conhecido, até que numa determinada partida, se não me engano, de futebol americano, ele encontra Seymour Levoff com toda a pompa e circunstância de outrora. Ele já era um homem mais velho, mas ainda muito imponente, muito bonito, inspirador, com 2 filhos muito bonitos também, muito vivos, crianças muito interessantes. E ele reacende em si a chama, né, daquela admiração juvenil que percebemos então resistir ao passar dos anos. Eles conversam, têm uma conversa cordial, a coisa morre por ali, mas passados alguns dias, o Seymour Levoff lhe envia uma carta dizendo que gostaria de conversar com Nathan, na condição dele ser um escritor, porque queria lhe contar algumas passagens da sua vida, principalmente alguns fatos que trouxeram muito desgosto ao seu pai, Lew Levoff, que morrera aos 95 anos, depois de uma vida de muita energia, um homem muito prático. E nisso o Nathan Zuckerman fica muito intrigado, não só porque assim terá a chance de conhecer um pouco mais e estar junto do Seymour, que é o seu ídolo, mas também porque ele percebe aí uma rachadura. A vida de Seymour Levoff, que sempre parecera tão interessante, tão imaculada, tão acima da média, tinha problemas também. E aí então os dois se encontram num restaurante italiano da predileção do Seymour e começam a conversar. O Seymour começa a falar da sua vida, de tudo que nela há de bom, da sua empresa, da sua segunda esposa e também dos seus filhos. Ele só fala dos filhos, da glória dos filhos, de como os filhos são especiais. Aquela conversa vai se tornando até tediosa e nunca chega ao ponto de o Nathan Zuckerman descobrir o que de fato atormentara o Seymour e seu pai ao longo dos anos. É como se no curso da conversa o Seymour tivesse desistido de se abrir de um lugar mais íntimo. E esse encontro acaba, Nathan fica com a dúvida, até que ele vai um dia para uma comemoração dos 45 anos da sua turma do colégio.
Ele vai encontrar todos os seus antigos amigos, já estão todos velhinhos. As conversas que eles têm são hilárias. É um episódio divertidíssimo. E nesse passo da história ainda estamos muito envolvidos com o Nathan. Com as perspectivas do Nathan, não como narrador propriamente dito, mas como personagem mesmo. E, surpreendentemente, o Jerry Levoff aparece nessa festa. Ele era já um cirurgião muito famoso, um cirurgião indómito, uma pessoa meio intratável, mas riquíssima, muito bem sucedida. Ninguém esperava que ele fosse a um evento desse tipo, mas ele aparece ali. E eles conversam. O Nathan Zuckerman conta que encontrara com seu irmão, pergunta dele, e aí ele tem a surpreendente revelação. Isso não é bem um spoiler, pessoal, porque na verdade a trama principal do livro vai começar a partir de agora. Ele tem a surpreendente revelação de que Seymour Levoff morrera há algumas semanas de um câncer. Ele jamais poderia suspeitar que Seymour estivesse passando por isso. Seymour até contara de alguns probleminhas de doença, mas não que a coisa estava nesse nível de gravidade. E mais, Jerry Levoff conta a Nathan que Seymour morrera por conta de um câncer que decorrera de um desgosto profundo. Um desgosto que abalara as estruturas mais profundas daquela vida. E que desgosto era esse? Seymour, no primeiro casamento, tivera uma filha chamada Mary Meredith, que lançara uma bomba num mercadinho local, num ato terrorista, matando uma pessoa que ali estava. E aí, então, tudo se abre para o Nathan Zuckerman e para a sua imaginação de escritor. Na verdade, a não ser por esse relato do Jerry, por alguns poucos elementos documentais que ele encontra em uma pesquisa, ele pouco sabe dessa filha terrorista de Seymour Levoff e de como foi esse processo de corrosão interna por que passara Seymour, o sueco. Mas então, ele se aprofunda nesses pensamentos, nessas elucubrações, e começa a desenvolver o que ele imagina fosse a história de Seymour e dessa filha. E é aí então que vamos ter essa pastoral americana, que é a vida de Seymour imaginada por Nathan. Imaginada, na verdade, não por Nathan, né, mas pelo Philip Roth, afinal é de um romance que se trata de criaturas ficcionais. E aí, pastoral americana. O que é pastoral americana? Pastoral americana, que quer dizer, remete, na verdade, ao bucolismo, aquela questão arcade mesmo, da vida nos campos, da vida equilibrada, da boa vida, da vida sem tantos problemas, idílica. E essa era a vida que ele imaginava Seymour vivia, e que de fato Seymour viveu por muito tempo. Porém, subjazendo essa pastoral americana, haviam correntes muito tempestuosas e que de repente afloraram à superfície e desconstruíram tudo aquilo. Então vamos acompanhar a vida de Seymour Levoff, sob a sua perspectiva. E aí o livro é brilhante, é divertidíssimo e é de uma profundidade assim incomparável. Seymour Levoff é um representante, eu diria, arquetípico do sonho norte-americano de uma vida de classe média alta, sem maiores problemas, com grandes possibilidades, uma vida ideal. E é interessante porque geralmente quando vemos essas representações de vidas ideais, nós temos um personagem que na verdade é um hipócrita, que vive uma outra coisa, que é uma pessoa do mal, que não é na verdade aquela pessoa do bem que a sociedade reputa que ele seja.
No caso de Seymour, ele de fato é uma pessoa muito boa, é uma pessoa muito íntegra, tem seus pequenos deslizes, mas assim, na maior parte do tempo, 99% do tempo, ele está querendo fazer a coisa certa, ele está querendo ser uma pessoa boa para os outros, ele está pensando constantemente no que os outros vão pensar dele, na sua reputação, no que é o seu dever. Ele é um homem muito pautado pelo dever, pelo agir integramente. E isso desde a sua infância. Quando ele se envolvia com aqueles esportes, ele se dedicava ao máximo, correspondia às expectativas que a sua comunidade depositava nele. Depois ele ingressa no exército norte-americano, numa época em que havia possibilidades concretas de ele ser enviado à Segunda Guerra Mundial para defender aquele país que ele acolhia com tanta generosidade. E ele é muito bem sucedido ali, acaba não indo para a guerra, ele se torna um instrutor de ginástica do exército, mas na verdade mesmo isso é uma coisa muito importante para ele, principalmente porque era judeu. Ele teve oportunidades de se tornar um grande jogador profissional, mas o pai era um dono de uma fábrica de luvas de couro, muito célebre, ali em Newark. E o pai tinha a expectativa de que ele assumisse as rédeas da fábrica. E ele vai lá, assume, trabalha no chão de fábrica, aprende tudo aquilo, está ali constantemente presente. Ele mantém a fábrica nos Estados Unidos por muito tempo, em homenagem àqueles empregados que já estavam com ele desde sempre, quando na verdade todo mundo estava indo para fora do país, seja para a Tchecoslováquia, na época da União Soviética, seja depois para Porto Rico, ou mesmo as Filipinas e a China. Ele é alguém muito consciencioso. Ele se casa com uma mulher, a Dawn Dwyer, que é descendente de irlandeses, portanto, nesse pequeno passo ele já tem um deslize, porque ele não casa com uma judia. E ela era a ex-Miss Nova Jersey. Então era uma mulher deslumbrante, que atraía a atenção de todos, uma mulher ideal, uma mulher troféu. E ele tem essa vida muito próspera, a fábrica é muito próspera, ele é muito rico, tem essa mulher perfeita. E depois tem essa filha, Mary Meredith. Mary é uma menina muito esperta, muito inteligente, porém, já desde a infância, Mary começa a sair fora da curva. Por quê? Porque Mary é gaga. E essa gagueira de Mary traz muito sofrimento e ansiedade a ela, e muito sofrimento e ansiedade aos pais, na medida em que vem o sofrimento e a ansiedade da filha. Então a infância inteira de Mary é dedicada a tentar superar essa gagueira. E nisso nós temos relatos hilários no livro dessa situação, das várias tentativas, da fonoaudióloga, do psiquiatra, das várias terapias empregadas. E Mary é também uma menina que tem as suas radicalidades. Ela se aferra muito a certas ideias, vai a fundo e depois passa para outras. Ora são as ciências, ora a religião católica da avó materna, ora, e aí chega o ápice, a defesa dos vietnamitas e, portanto, a insurgência contra o governo de Lyndon Johnson na guerra contra o Vietnã, ali nos anos 60, 70. A Mary Meredith se engaja em todo aquele burburinho, aquele turmoil que estava assolando os Estados Unidos na época da Guerra do Vietnã, em que muitos cidadãos norte-americanos se insurgiam contra a guerra, estavam a favor, dos vietnamitas, e havia muitos protestos e, num determinado momento, até mesmo uma luta armada. E Mary vai se envolvendo cada vez mais nisso, nós vamos acompanhando os conflitos que isso vai dando ensejo. E é tudo muito engraçado, é tudo muito tragicômico nesse livro. Até o momento em que a gente sabe que Mary jogou uma bomba no mercadinho local,
matando uma pessoa e desaparecendo. E é assim o desabamento dessa vida de Seymour Levoff que vamos acompanhar em boa parte do livro, sei lá, pelo menos 60% dele, porque já estamos até bastante avançados quando isso acontece. E de como ele se questiona e repassa a sua vida a limpo, à procura de explicações para o que aconteceu. E ele também continua à procura de Mary. E nisso nós vamos ter um ótimo retrato da sociedade norte-americana, das turbulências sociais do período, das angústias de alguém tão abastado e que tivera até então uma vida tão perfeita. Nós vamos ter acesso às angústias e os percalços por que passa Dawn Dwyer, a ex-Miss Nova Jersey, que leva a esse título como um fardo por toda a sua vida, porque ela já não quer mais ser identificada como ex-Miss Nova Jersey. Ela é uma mulher com as suas próprias qualidades extra beleza, digamos assim. E ela então decide criar gado, se engajar ali na agropecuária. Nós vamos ter todo o acompanhamento disso, do pai do Seymour Levoff, dos amigos judeus ou não judeus e das interações sociais, dos conflitos, né, entre judeus e católicos, né, dessa acomodação de religiões no seio das famílias, porque afinal o Seymour é judeu e a Dawn Dwyer é católica. E tudo isso assim de uma forma hilária e muito, muito profunda. Tem um momento do livro em que a Dawn Dwyer vai conversar com o Sr. Lew Levoff às vésperas do casamento deles para tratar de como vai ser a situação religiosa da filha deles. Afinal, o avô Levoff quer que ela seja criada como judia, não quer ela envolvida com todos aqueles elementos católicos da outra família. Ao passo que a Dawn Dwyer quer que a filha seja batizada, faça a primeira comunhão, etc, etc. Então aí eles fazem um acordo, um arranjo, um cedendo uma coisa e renunciando a outra. E assim, é um dos melhores diálogos e cenas que eu já li na literatura. É hilário. O Sr. Lew Levoff, assim, reagindo aos elementos católicos, procurando saber, mas ao mesmo tempo tendo horror àquilo, ficando perplexo. É divertidíssimo. E assim a trama avança, com a gente na expectativa de saber se o Seymour Levoff vai finalmente encontrar a sua filha Mary, e de saber também o que exatamente aconteceu com Mary depois. Foi ela mesma responsável por aquele atentado? Que fim ela teve? Ela continuou na luta política? Ela é gaga ainda? Ela superou a gagueira? Enfim, é um livro, pessoal, precioso. Na verdade, vocês não estão vendo o livro aqui porque eu ouvi num audiobook, assim como eu ouvi O Complexo de Portnoy. E isso trouxe para mim toda uma nova percepção e uma nova experiência do livro, porque ele é narrado por um ator, imagino, chamado Rafael Maia. E ele é divertidíssimo. As entonações e modulações de voz que ele empresta à narrativa tornam toda a experiência muito diferente. E é tão engraçado como ele representa a gagueira, os estados de espírito do Seymour, a sua derrocada, as suas indagações, os diálogos, né? Por exemplo, esse diálogo entre o avô Levoff e a Dawn Dwyer é muito engraçado, né? As vozes que ele vai interpretando. Então eu sugiro fortemente que vocês ouçam o audiobook, ou pelo menos façam uma shadow reading, né? Que é ir lendo e ouvindo o audiobook. Fica a dica entusiasmada de mais um livro do Philip Roth. Espero que vocês de fato leiam. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal, sigam no Scoob, no Instagram e no Facebook. Todos os links estarão aqui embaixo.
comprem através do link abaixo da Amazon e ajudem o canal. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!